Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que a PEC da transição caiu como uma bomba sobre o mercado financeiro. Dentro aí das previsões mais pessimistas, ela vem prevendo gastos na ordem aí de 197 bilhões de reais. 175 bilhões seriam para bancar aí o Bolsa Família de forma permanente fora do teto de gastos. Além disso, prevê também cerca de 22 bilhões de reais em investimentos. Além disso, a fala do presidente eleito Lula durante a COP27 lá no Egito também não ajudou em nada. A sua fala foi que se acontecendo isso e se fizer com que a bolsa caísse e o dólar subisse, paciência. O mercado não gostou nada dessa fala, que mostrou aí uma certa irresponsabilidade do ponto de vista da política fiscal. Isso foi refletido também nas falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que ressaltou que o risco fiscal ele pode ser precificado aí na taxa de juros, e foi um movimento que a gente viu essa semana. A gente viu os juros futuros, os DIs para janeiro de 24, de 27, subirem forte essa semana. Além disso, economistas do Plano Real que apoiaram o presidente Lula durante a campanha, como Armínio Fraga, Pedro Baixa e Paulo Malan, divulgaram uma carta aberta essa semana, ressaltando a importância da responsabilidade fiscal e colocando que a responsabilidade fiscal ela não é um contraponto, ela não é contrária à política social, que a irresponsabilidade fiscal ela pode levar à questão de juros altos, aumento de inflação, e que no final das contas isso vai refletir nos mais pobres. Só na quinta-feira a bolsa despencou, o dólar chegou a bater mais de 5,50 e o risco Brasil ele subiu 10% só nesse dia. Coube ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, tentar acalmar um pouco os ânimos. Ele disse que Lula, quando foi presidente, trabalhou sempre com a responsabilidade fiscal. Além disso, a Luiz Mercadante, que faz parte da equipe de transição, disse que o governo sim está estudando realizar corte de gastos. Isso acalmou um pouco o mercado. Outra coisa também que animou o mercado financeiro foi que Guido Mantega renunciou ao seu cargo dentro da equipe de transição. Guido Mantega é um nome que desagradava muito o mercado, porque foi um dos principais responsáveis pela crise econômica durante o governo Dilma, e sua saída da equipe de transição foi bem vista pelo mercado financeiro. Tudo isso refletiu lá no nosso Ibovespa, que encerra essa semana com uma queda de 3,01%. Enquanto isso, o dólar subiu 1,08%, encerra essa semana cotado aos R$ 5,38. Isso refletiu também na renda fixa. O DI para janeiro de 24, ele encerra essa semana com uma alta de 0,4%, cotado aí aos 14,37%. O DI para janeiro de 24, ele precifica a nossa Selic no final do ano que vem. Então isso a gente já pode sentir que o mercado já está precificando, em vez de uma estabilidade da Selic, que era o que era previsto, e uma queda lá a partir do meio do ano que vem, já está precificando aí uma nova alta da Selic para tentar corrigir aí uma possível alta da inflação que pode vir a partir do descontrole fiscal. Já na carteira geral de títulos públicos, o IMA geral ele encerra estável essa semana, e os pré-fixados, o IRFM, encerra com uma queda de 0,37%. Outro dado que também não agradou essa semana foi a divulgação do nosso IBC-BR, considerado aí uma prévia do PIB. Ele veio com uma leve alta de 0,05%, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,20%, mostrando aí que a economia está crescendo menos do que o esperado. Falando agora da Europa, o clima esteve bem tenso por lá. Essa semana, um míssil atingiu a fronteira da Polônia com a Ucrânia, matando aí 2 cidadãos poloneses. Lembrando que a Polônia faz parte da OTAN. A suspeita de que esse míssil poderia ter sido um míssil russo trouxe uma alta nas tensões na região. A Polônia chegou a convocar uma reunião de urgência da OTAN, mas até mesmo os Estados Unidos divulgou que, na verdade, esse míssil pode ter vindo da própria Ucrânia, que tentou se defender de um ataque maciço
por parte da Rússia e esse míssil acabou atingindo aí a fronteira com a Polônia. Mas porém, pelo lado positivo, né, Rússia e Ucrânia renovaram aí por mais 120 dias o acordo para exportação de grãos pelo Mar Negro. No campo econômico, Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central da zona do euro, deu uma declaração essa semana de que eles vão precisar elevar a taxa de juros até esfriar a economia, de forma a conseguir conter a inflação. Falando em inflação, o Reino Unido divulgou sua inflação essa semana no patamar de 11,1% no acumulado nos últimos 12 meses. É aí o maior patamar da inflação dos últimos 41 anos. Os grandes vilões lá continuam sendo a alimentação e a energia. Depois de muito sobe e desce lá na Europa, o Stoxx 600 ele fechou essa semana em leve queda de 0,03%. Quem se deu bem essa semana foi o minério de ferro. Ele teve uma alta de 6,42%, encerra com a tonelada cotada aos $99,50. Isso se deve principalmente em relação às ações da China, que anunciou aí 16 medidas para poder estimular o mercado imobiliário. Além disso, anunciou que a meta de crescimento deles para o ano que vem é de 5%. Outro ponto que ajudou o minério de ferro foi a reunião amistosa antes do G20 entre o presidente Joe Biden e o presidente da China, Xi Jinping, mostrando aí que eles deram uma declaração de que eles vão competir, mas dentro de uma competição saudável. E falando nos Estados Unidos, o PPI, que é a inflação ao produtor, ela veio com uma alta de 0,2%, quando o mercado esperava uma alta de 0,4% no mês de outubro. Isso animou um pouco os mercados por lá. Agora, no acumulado nos últimos 12 meses, a inflação ao produtor lá está em 8%. Também nós tivemos aí, né, o resultado das eleições de meio de mandato por lá, e dentro daquilo que era esperado, os republicanos passaram a assumir a Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados. Enquanto isso, os democratas continuam no controle do Senado. Nós tivemos também um anúncio essa semana do ex-presidente Donald Trump, né, que se lançou aí pré-candidato a presidente dos Estados Unidos para as eleições de 2024. Ele ainda tem que passar na prévia dos partidos, mas aí já se começa essa disputa para 2024 lá nos Estados Unidos. O que tem assustado bastante o mercado americano é em relação às demissões em massa das empresas de tecnologia. Começou com o Twitter, depois a Meta, que é dona do Facebook, e agora a Amazon também está anunciando aí cerca de 11 mil demissões para essa semana. Isso vem acontecendo aí principalmente devido às perspectivas de uma crise, de uma recessão econômica e os resultados ruins dessas empresas no balanço do último trimestre. Esse temor de uma recessão global fez com que o petróleo caísse 8,34% essa semana e o barril Brent, referência para a Petrobras, encerra cotado aos $87,34. Falando das bolsas americanas, o S&P 500 fecha essa semana com queda de 0,32%, o Dow Jones fecha em queda de 0,03% e a Nasdaq fecha em leve alta de 0,01%. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da ata da última reunião do FED, que é o Banco Central norte-americano. Nós temos também a Black Friday na sexta-feira, que promete aí agitar o comércio no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente segue de olho na tramitação da PEC da transição e principalmente aí como que ela vai ser recebida pelo Congresso Nacional. Existe aí a perspectiva de que ela seja desidratada e que o impacto econômico não seja tão pesado quanto anunciado inicialmente. Mas a gente vai acompanhando isso aí ao longo da semana e ver como que vai se comportar o nosso Congresso Nacional em relação a essa PEC. Muito obrigado e até a próxima semana.